O artigo 231 da Constituição Federal diz que compete à União, ou seja, ao governo federal, demarcar as terras que são consideradas indígenas. E se você for lá no artigo 48 da mesma Constituição, você vai ver o seguinte, que tudo que se tratar de competência da União compete ao Congresso Nacional legislar sobre o assunto. E assim foi feito. O Congresso Nacional, em 73, fez uma lei chamada Estatuto do Índio, mais conhecida como a 6.001 de 73. Por meio dessa lei, a Lei 6.001, que é o Estatuto do Índio, nós temos aqui alguns assuntos relacionados aos povos indígenas, especificamente no artigo 19, o processo de demarcação de terras indígenas. Por aqui você vai poder ver que compete ao órgão federal de assistência ao índio, ou seja, a FUNAI, o processo de demarcação. É um processo administrativo, ou seja, sem um juiz no meio, é feito pelos servidores da própria FUNAI, que farão um levantamento para verificar se uma terra é ou não considerada tradicionalmente ocupada por índio e, consequentemente, a demarcação como objeto final do processo administrativo. Essa lei é de 73 e foi assim perfeitamente até 2009, quando o Supremo Tribunal Federal recebeu uma judicialização de um caso de demarcação, especificamente da Raposa da Serra do Sol, lá em Roraima, pela PET 3388. No julgamento desse caso, o Supremo decidiu o seguinte, nós temos aqui o item 11. A Constituição trabalhou com data certa, a data da promulgação pela própria, 5 de outubro de 1988, como insubstituível referencial para o dado da ocupação de um determinado espaço geográfico por essa ou aquela etnia aborígene, ou seja, para o reconhecimento aos índios dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, ou seja, para que uma terra seja considerada tradicionalmente ocupada por um indígena, eles teriam de estar ocupando aquela região na data de 5 de outubro de 1988, data na qual a Constituição foi promulgada. Esse critério de determinar uma data certa para fins de demarcação de terra indígena é conhecido como marco temporal das demarcações de terras indígenas. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julga casos e não teses, então uma decisão tomada em algum caso vale para aquele caso em regra e não para todos os demais. Inclusive isso é uma discussão bem interessante sobre a reorganização da competência do Supremo, mas fica para um próximo vídeo. Voltando para cá, por conta disso de julgar casos e não teses, essa decisão valeu para aquele caso. Então novos casos poderiam ser objeto de nova avaliação por meio do Supremo Tribunal Federal. Tanto é assim que o Supremo vai revisitar a matéria. A ministra Rosa Weber liberou já para julgamento uma outra ação, nesse caso aqui a demarcação de terra de Santa Catarina, uma terra que tem lá, que gerou esse processo, e ele vai ser julgado aqui no dia 7 de junho, já semana que vem, por parte do STF. E é nesse cenário que foi apresentado em 2007 um PL que foi numerado como 490 de 2007. Como vocês podem ver aqui, o teor dele era simplesmente alterar aquele artigo 19 que nós vimos do Estatuto do Índio para tornar a demarcação de terras indígenas objeto de lei e não mais de um processo administrativo da FUNAI. Porém, como ele é de 2007, ele recebeu várias emendas, várias alterações e se tornou um PL muito mais robusto, como nós veremos agora. Por meio desse PL que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, nós temos aqui o artigo 4º, que diz o seguinte: são consideradas terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas aquelas que eram já ocupadas na data da promulgação da Constituição de 1988, ou seja, dia 5 de outubro de 1988, ratificando o teor da decisão lá do Supremo Tribunal Federal. Um outro artigo interessante desse PL é o artigo 20, que diz o seguinte: o usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse de política de defesa e soberania nacional. Há alguns anos eu fiquei sabendo que Roraima não é interligado ao sistema elétrico brasileiro e, consequentemente, tinha um projeto para fazer uma ligação do Amazonas para Roraima, mas tinha que passar por uma terra indígena. Esse projeto, consequentemente, ficou parado durante anos e Roraima, então, fica submetido a comprar energia da Venezuela e usar termoelétricas, já que ele não está conectado com o resto do país. Inclusive, esse foi um dos assuntos que foi tratado aqui na visita de Lula e Maduro, porque eles querem retomar a venda de energia elétrica para Roraima, já que ela não está conectada ao sistema brasileiro. E por meio desse PL, caso ele seja aprovado lá no Senado, esse projeto de engenharia elétrica seria possível conectando, portanto, Roraima com o resto do país no que tange a distribuição de energia elétrica.
Enfim, foi nesse cenário que Arthur Lira, o presidente da Câmara, pautou a votação desse PL. Como vocês podem imaginar, foi uma sessão bem tumultuada. A 490 fere diretamente a Constituição Federal de 1988. Então, essa questão de ordem é formulada a partir do artigo, parágrafo 6º da Constituição de 189, no artigo 231, que prevê o respeito, principalmente tratando de uma lei pétrea. O texto é inconstitucional porque, sobretudo, tem interesses de conflito e, sobretudo, quando coloca, é sabido que todos os territórios indígenas, nessa lei federal, é respeitada no artigo 231. Na verdade, se nós queremos emergência, emergência mesmo, é porque na Constituição Federal, promulgada por Ulisses Guimarães, já falava, se dá um prazo de 5 anos para demarcar todos os territórios indígenas. Mas o que se viu foi o passar da boiada em cima de nossos territórios indígenas. E nesse momento, os nossos ecossistemas estão em risco. Mas se vocês são a favor da economia, vocês sabiam que pode gerar em torno de 3 trilhões pensado, sobretudo, na proteção dos territórios indígenas? Estamos aqui para dizer que o PL 490 não somente é inconstitucional, como é um projeto anticivilizatório de país. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Hoje a Câmara envergonha o Brasil e o mundo que assiste indignado um ataque sem precedentes aos povos indígenas e ao meio ambiente. A pauta socioambiental não é uma pauta secundária, é a principal vitrine do Brasil sobre o mundo. Eu sou do Amazonas, lugar onde tem a maior população indígena do país. E eu quero tirar a população indígena do meu estado da miséria, porque a política realizada até agora não trouxe nenhum avanço, apenas politicagem, utilizar povos originários para fazerem politicagem. Neste dia, que é um dia especial para o povo brasileiro, tanto para indígenas como para produtores rurais, em especial os pequenos. Por que é um dia especial? Porque é um dia em que nós estamos tratando de segurança jurídica. Os dois deputados que me antecederam para defender o genocídio indígena usam o nome dos indígenas. É engraçado que eles dizem que querem proteger os indígenas quando o Brasil inteiro, Célia, teve mobilização indígena, e aí é óbvio, eles não querem ouvir. Pense como um cidadão comum que está nos ouvindo pela TV Câmara. Cidadão comum, área indígena do Brasil, 14% área indígena, a população no Brasil, 0,4. Qual é a matemática? São Paulo, a locomotiva do Brasil, menos de 3% do território, com 46 milhões de habitantes. Qual é a lógica? Qual é a lógica, você de esquerda? A lógica está aqui na Constituição Federal. Desafio a qualquer um que defende esse projeto, que desconhece os povos ancestrais, a raiz brasileira, a apontar no artigo 231 da Carta Magna, onde está escrito o marco temporal. Eu sou uma das poucas representantes indígenas aqui nesse plenário. Um Brasil que votou na quarta-feira passada a urgência do PL 490. Urgência nós temos mesmo em combater o desmatamento. Urgência mesmo nós temos em combater o genocídio, o feminicídio que mata mulheres. Eu pergunto para a bancada ruralista que está ali toda alegre, vaiando, se topam um marco temporal para os grileiros, como estão propondo hoje para os povos indígenas. Não é questão de ordem, presidente. Como orienta o governo? Presidente, questão de ordem, presidente. Houve um equívoco da mesa quando autorizou um orador falar pela maioria sem que ele tivesse legitimidade para falar pela maioria. Presidente. A maioria inclui a base do governo. E a base do governo Minutinho, deputado. contra... Pois não, deputado Bolo, pode falar. Nossa questão de ordem é para que seja interrompida a tramitação do PL 490/2007 por flagrante inconstitucionalidade formal e material do texto constante no substitutivo.
seja imediatamente interrompida em face da clara inconstitucionalidade do substitutivo apresentado pelo relator. Essa é a questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Não vou dar mais questão de ordem. Vou responder a questão de ordem, deputado Boulos. A constitucionalidade da matéria é intempestiva. Não adianta vocês ficar gritando. Eu vou responder lá ao deputado Boulos, tá? A questão de ordem da constitucionalidade, ela é intempestiva porque nós já temos parecer lá da CCJ. Não tem como discutir a constitucionalidade da matéria na questão de ordem. Então eu indefiro. Questão de ordem. Relator com a matéria. Relator com a palavra. Relator. Corta o microfone, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que nós estamos discutindo na tarde de hoje, aqui na Câmara dos Deputados... fazer bagunça. O relator está na tribuna. Nós já ouvimos a questão de ordem. Presidente, assim, tendo como base a defesa dos direitos e garantias constitucionais, solicitamos que a presente questão de ordem seja provida e a tramitação do PL 490/2007 seja interrompida em face de clara inconstitucionalidade do substitutivo apresentado pelo relator. Obrigado. Presidente, tempo de líder, pessoal. Deputado Túlio, eu peço que a senhora tenha calma, senhor. Deputado Túlio, eu só quero avisar o plenário para que a gente tenha um encerramento claro de votação, e aqui a gente sempre se compromete em obedecer o regimento, mas a maioria sempre vence a minoria nas matérias que se disputam voto nesta casa. Então, eu ouvi a questão de ordem de Vossa Excelência com atenção, sabendo que ela já era repetida por 4 vezes. A partir de agora, constitucionalidade, questão de ordem, constitucionalidade do projeto será interrompida no início. Nesse dia tão histórico para o Brasil, onde quem nos conhece sabe a autoria dessa frase: antes do Brasil, da coroa e do chapéu, existiu o Brasil do cocá. Aqueles que se dizem muito amor à pátria deveria respeitar as mulheres mátria. Um Brasil que começa por nós. Não é possível caminhar para um Brasil de pé tentando colocar os direitos indígenas no chão. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Sim 283, não 155, uma abstenção. Total 439. Estão prejudicadas a proposição inicial, os substitutivos, as apensadas e as emendas, ressalvados os destaques. Apesar de tudo, o PL foi aprovado pela maioria dos deputados e agora ele segue para o Senado para votação. E caso ele seja aprovado também no Senado, vai seguir para a presidência para a sanção, ou caso ele seja alterado, volta para a Câmara para uma nova discussão. Já na quarta-feira, dia seguinte da votação, nós tivemos aí uma grande repercussão. Você pode, por exemplo, ver aqui que a rodovia dos Bandeirantes foi fechada por conta de um protesto dos indígenas, e algumas instituições também fizeram nota de repúdio em relação à aprovação do PL 490 de 2017. Uma das instituições que soltou numa nota de repúdio foi justamente o Ministério dos Povos Indígenas, que disse o seguinte: o PL 490 representa um genocídio legislado, porque afeta diretamente os povos indígenas isolados, autorizando o acesso deliberado em territórios onde vivem os povos que ainda não tiveram nenhum contato com a sociedade, nem mesmo com outros povos indígenas, cabendo ao Estado brasileiro atuar também pela proteção dos territórios onde vivem esses povos. Eu, particularmente, não vi nada disso lá no projeto, inclusive no artigo 28, se eu não me engano, aqui, no caso de indígenas isolados, cabe ao Estado e à sociedade civil o absoluto respeito às suas liberdades e meios tradicionais de vida, devendo ser ao máximo evitado o contato, salvo para prestar auxílio médico e intermediar a ação estatal de utilidade pública. Então, não está autorizando aqui o acesso indiscriminado aos povos isolados. Pelo contrário, está tendo aqui uma proteção em relação a eles.
Outro caso de nota de repúdio aqui foi em relação ao Ministério Público Federal, o MPF. A nota deles dizia o seguinte, que é inconstitucional esse PL 490, pois de acordo com o entendimento deles, uma lei ordinária, como foi o caso, não poderia alterar o estatuto jurídico das terras indígenas, deveria ser uma PEC. E ainda que fosse uma PEC, de acordo com eles, é uma cláusula pétrea, o direito à terra é considerado pelo MPF uma cláusula pétrea, então também não poderia ser objeto de emenda constitucional. Certamente esse PL, caso vá para frente, ele vai ser judicializado aqui pelo MPF, como a gente já pode ver por essa nota. Mesmo que o MPF não judicialize a questão, nós temos aqui, como eu disse, um novo julgamento do STF, que vai julgar esse recurso extraordinário aqui, o 1.017.365, que fala de uma terra lá em Santa Catarina. E aqui o assunto vai ser retratado, a questão do marco temporal, e caso o Supremo ratifique o entendimento anterior, o PL continua vigente sem problema nenhum. Se por outro lado for alterado o entendimento que foi dado pelo próprio Supremo Tribunal Federal em 2009, esse PL já vai nascer com uma inconstitucionalidade dentro deles, então consequentemente seria necessária a alteração do texto para que ele fosse aprovado por meio do Senado. Bem, como eu mostrei para vocês aqui, eu sinceramente não vi nenhum retrocesso gigantesco que está sendo denunciado aí aos quatro ventos. Eu vi que existe uma regulamentação sobre o caso e ter um marco legal, no meu entendimento, não prejudica os povos indígenas. Porém, eu tenho certeza que outras pessoas têm outro entendimento. Então, se você é uma delas, eu vou pedir encarecidamente para você deixar registrada a sua opinião aqui nos comentários. Ninguém aqui é dono da verdade, inclusive eu criei esse canal justamente para que a gente pudesse discutir política, como estamos fazendo agora. No mais, o assunto ainda não morreu e ele vai dar muito pano para manga aí, e qualquer novidade eu trago para vocês. Para que você não perca nenhuma novidade sobre os assuntos, eu vou pedir para que você clique em se inscrever e ative o sininho. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar. Se por outro lado você já é de casa, já sabe o procedimento padrão. Deixa seu like e compartilhe esse vídeo no grupo da família. É sempre bom que nós, brasileiros, saibamos o que está sendo tratado lá em Brasília com o nosso dinheiro. Por esse vídeo é só, um grande abraço, até um próximo vídeo.